E foi uma coisa que me impactou muito. Pensar que não poderia ter filhos. Percebi que também era possível ser mãe com pouca probabilidade de transmissão vertical fazendo a medicação. A gravidez também foi outro milestone de eu perceber que afinal eu podia alcançar o sonho de ser mãe. Há pessoas que não têm, mas eu sempre tive esse sonho de ser mãe e vivo com o meu marido há 20 anos, temos 2 filhos de forma natural e ele nunca contraiu a infecção porque eu faço tratamento. Sabe? O injetável é intransmissível, ou seja, quem está em tratamento para o VIH, tratamento eficaz, não transmite a infecção por via sexual. Olá, sejam muito bem-vindos novamente a este episódio extra do podcast Sem Preconceito. É com muito gosto que estamos aqui ao vivo a gravar na Expo Pharma, hoje com uma conversa muito interessante nesta iniciativa que nos é trazida mais uma vez pela Cientice Escola da Associação Nacional das Farmácias e pela plataforma Saúde em Diálogo. Hoje, no Sem Preconceito, vamos atacar preconceitos, falar sobre pessoas que vivem com o VIH. E para nos acompanhar nesta conversa, nós temos hoje connosco alguém muito especial, a quem eu quero desde já agradecer a generosidade da partilha. Vamos falar com a Joana Assunção, do GAT. Joana, GAT, Grupo de Ativistas em Tratamento. Vamos começar por aí. Porquê é que se chama Grupo de Ativistas em Tratamento? É uma curiosidade que eu tenho. O GAT surgiu em 2000 por um conjunto de poucas pessoas que viviam com VIH e que pretendiam trazer para Portugal, o seu objetivo era trazer para Portugal que os portugueses tivessem acesso aos melhores tratamentos possíveis. E por isso é que se chama de Grupo de Ativistas em Tratamentos, porque inicialmente o seu objetivo era fazer um lobby, de certa forma, não é? Para conseguir que os melhores tratamentos para o VIH estivessem acessíveis em Portugal. Depois, pronto, foi alargando, não é? E hoje temos, não sei, Cátia, 10 serviços, 9 serviços, temos muitos serviços direcionados, obviamente, para as populações mais vulneráveis à infecção por VIH. Mas pronto, lá está, Grupo de Ativistas em Tratamentos, porque foi assim que surgiu. Como o nome indica, eram ativistas que tentavam fazer um forcing, um lobby para trazer os melhores tratamentos para Portugal. Ok, muito bem. A Joana, neste momento, é uma ativista do GAT, mas nós estamos aqui para falar sobre aquilo que é a sua história pessoal, para, de alguma forma, conseguirmos encontrar pontos de ligação às histórias das pessoas que nos estão a ouvir. E, portanto, eu começaria por perguntar como é que aconteceu esta infecção pelo VIH no seu caso? É assim, Aliás, a infecção por VIH, eu não tenho a certeza como foi, mas tive uma relação sexual desprotegida e nem todos temos infecção aguda, não é? Ou seja, quando a pessoa é infectada com VIH, pode não ter qualquer sintoma logo, mas pode ter uma infecção aguda. Pronto. Mas foi muito cedo. Foi, eu tinha 15 anos. Sim. Foi em 97, 98. Pronto. Como é que é com 15 anos? Aliás, se calhar estou aqui um bocadinho a atalhar caminho, mas gostava de perceber, aconteceu? Com 15 anos, como é que com 15 anos saber que se tem uma infecção por VIH? Na altura era uma questão dolorosa, um estigma forte. Sim, não foi fácil, apesar de na altura, em 98, 99, não, eu encontrei a infecção, mas só fui diagnosticada mais tarde. Okay. Mas saiu o momento em que me infectei. E apesar de, na altura, anos 99, 2000, já haver tratamentos eficazes em Portugal, já haviam tratamentos eficazes em Portugal quando eu fui diagnosticada, de facto o estigma pertencia. E quando eu soube, eu fiquei logo a pensar na morte e na doença, não é?
e teve impacto em mim. Além disso, eu fui diagnosticada quando estava internada numa desintoxicação. Eu também sou uma pessoa que usa drogas. E fui diagnosticada lá e não foi fácil. Se vocês virem também, nós temos um estudo que mede o estigma em Portugal, que é o Stigma Index. Já tivemos em 2014 o primeiro em Portugal e agora em 2021. E onde continua a haver mais estigma é nos serviços de saúde. Que é nos serviços de saúde que as pessoas sabem que as pessoas têm VIH. Nós na rua não andamos com ultreiro. Pronto, e de facto, nos anos 99, 2000, o estigma entre profissionais de saúde ainda era maior. Como é que ele se manifestava? Pode-nos levar a esse momento. Quero perceber como é que uma miúda de 15 anos vive essa situação. Não foi fácil, até porque depois para a família, pronto, não foi nada fácil, apesar de, como disse, já haver tratamentos. Eu tinha ainda a ideia que podia morrer, não é? Tinha a ideia de que, até porque vi alguns amigos meus morrer de VIH também, de SIDA, e não foi fácil lidar. Um aspecto que eu vos vou dizer, por exemplo, eu sempre tive o sonho de ser mãe, e foi uma coisa que me impactou muito, pensar que não poderia ter filhos, não é? Logo por aí. Outro aspecto era nas relações amorosas, não é? Ainda hoje há um enorme medo de rejeição, não é? Há sempre um enorme medo de rejeição, porque nós sabemos de facto que a sociedade e as pessoas individualmente não estão informadas e de facto eu tinha um medo de rejeição enorme, mas felizmente, e também quero falar disso, eu vivo com o meu marido que não tem infecção, vivo com o meu marido há 20 anos, temos 2 filhos de forma natural e ele nunca contraiu a infecção porque eu faço tratamento. E quem faz tratamento, estando indetetável quer dizer que temos tão poucas cópias do vírus no sangue que nem dá para contar, o indetetável é intransmissível, ou seja, quem está em tratamento para o VIH, tratamento eficaz, não transmite a infecção por via sexual. Pronto, e por isso é que eu tenho um parceiro há 20 anos que não tem VIH e continua sem VIH. Tenho também 2 filhos, um com 18 anos, outro com 6 anos, mas de facto não foi fácil. Quando tive 15 anos, parece que perdi o chão, achava-me sem futuro, sem futuro evidente pela iminência da morte, que eu achava, não é? Porque o estigma também estava dentro de mim, e por também pensar que mesmo que sobrevivesse não poderia usufruir de um monte de coisas, de relações amorosas, de ser mãe, portanto não foi fácil durante muitos anos por isso. Deixa-me interrompê-la. Esse caminho de descoberta depois de que a vida realmente é muito mais do que aquilo que a nossa mente estigmatizada encerra na altura da descoberta, esse caminho de descoberta depois foi feito como? Porque se nós estamos na adolescência, é uma fase complicada já per si, como é que descobriu que afinal havia vida vivendo com um vírus? Foi gradual? Foi gradual. Primeiro percebi, antes de começar a medicação, porque antes, agora começa-se já a fazer a medicação mal a pessoa é diagnosticada. No meu tempo, só quando a pessoa ficava mais doente é que começava. E eu tive uma pneumonia atípica e tive quase a morrer, fui internada no Egas Muniz, mas depois com o passar, isto eu tinha 17 anos, talvez, 17, mas com o passar do tempo, depois percebi que a medicação era eficaz, portanto, depois a primeira coisa que percebi era que não ia morrer necessariamente, não é? Não ia morrer, nem ficar muito doente necessariamente, mas depois foi tudo aos poucos. Tive algumas rejeições, não é? Inclusive fui chantageada e ameaçada por um parceiro que descobriu que eu tinha VIH, isto acontece muito ainda hoje em dia. Portanto, as relações amorosas eram muito difíceis para mim, não é? Por medo da rejeição. Mas foi aos poucos, foi a ultrapassar a questão da rejeição, porque conheci um ou outro companheiro que sabiam que eu tinha VIH e não se importavam. Depois, como mãe, percebi talvez mais tarde, talvez aos 20 e poucos, 23, percebi que também era possível ser mãe com pouca probabilidade de transmissão vertical fazendo a medicação, mas foi tudo muito gradual. E sofrido de alguma forma, obviamente. E eu costumo dizer, é um lugar muito triste de estar sozinho. Eu comecei a trabalhar no GAT há 6 anos.
Mas tirando comunidades terapêuticas que tive ou desintoxicações, eu nunca não conhecia pessoas que viviam com VIH. E de facto é um sítio muito triste de se estar sozinho. E eu vejo que às vezes as pessoas, quando procuram o GAT, muitas vezes as pessoas ligam para o Centro Antidiscriminação, que é onde eu trabalho, e eu muitas vezes revelo que vivo com VIH, porque a pessoa sente-se mais acolhida e sente-se mais compreendida. E muitas vezes fala de forma mais aberta, não é? Mas foi gradual, foi gradual, mas foi difícil, foi de facto difícil porque sofri muita discriminação nos serviços de saúde, várias situações, comer em talheres de plástico, exporem a minha situação a outros doentes, recusem a fazer determinados tratamentos. E isto não é só a mim que me acontece, isto aconteceu e ainda acontece, aliás, ainda acontece a várias pessoas com VIH. Inclusive, nós sabemos que há médicos que mesmo que não acreditam no igual aí. Há médicos que ainda aconselham mulheres e homens que fazem tratamento antirretroviral de forma eficaz, que ainda os aconselham a usar preservativo. Obviamente, se eu não tenho uma relação estável, convém usar preservativo, não é por eu passar o VIH, mas porque há toda uma panóplia de doenças sexualmente transmissíveis que eu possa contrair. Agora, se eu vivo com VIH, estou sob tratamento antirretroviral eficaz e tenho um parceiro estável, eu não tenho de usar preservativo. Não tenho de usar preservativo porque eu não vou transmitir de forma nenhuma a infecção. Aliás, 20 anos de relação comprovam, não é? Exatamente. 20 anos de relação comprovam. Muito bem, e a família? Como é que foi, qual é o papel da família na altura? Pais, não sei se têm irmãos, esse núcleo mais próximo na altura em que nós estamos em crescimento e em formação até da nossa personalidade, como é que foi o apoio, o suporte que teve por parte da família ou ele falhou? Os meus pais estavam separados, portanto, o meu pai não vivia connosco. Do meu pai não me recordo muito, mas ele nunca ficou muito no assunto, nem... Para a minha mãe foi complicado, para a minha mãe foi muito complicado. Até lidar comigo quando eu adoeci, com a pneumonia, para a minha mãe foi muito, muito complicado. Mas foi complicado só na perspectiva de ter um filho que está doente ou ter um filho que está doente com o fantasma da SIDA? Pois, não sei bem. Eu acho que a minha própria mãe também na altura tinha o mesmo estigma que eu. Ainda não sabíamos que podíamos ter uma vida plena com o tratamento antirretroviral. Ainda havia muita ideia que mesmo com o tratamento a nossa imunidade não seria a mesma de uma pessoa sem a VIH. E assim, não tenho os mesmos CD4 que tu, mas tenho muito próximo. Portanto, não... CD4 são os anticorpos medidos que são importantes no VIH. Exatamente. Mas... acho que sim, havia esse fantasma também na minha mãe, da morte, não é? De um filho que não é fácil, não é? Saber que um filho com 16 ou 17 anos tem VIH, não é fácil e para ela foi muito difícil, acredito que tenha sido muito difícil. E na vida profissional, há 6 anos no GAT, é assistente social, certo? Na vida profissional, como é que foi? Há pouco dizia que naturalmente não temos tatuado na testa que somos uma pessoa que vive com uma infecção. Mas sentiu de alguma forma, houve algum momento particular, que tipo de dificuldades é que a condição de uma infecção lhe traz a nível profissional? É assim, a nível profissional, tirando no GAT, eu nunca revelei que vivia com VIH. Agora havia muitas vezes o fantasma da medicina do trabalho. Okay. E o que a minha médica, que é uma grande médica, a doutora Susana Pérez, me aconselhava sempre, olha, levas as últimas análises, hemograma, não é da carga viral, levas as últimas análises de hemograma que fizeste e qualquer coisa que te peçam te diz, olha, não é preciso estar aqui. Porque de facto, embora ainda continue a acontecer, não é é ilegal forçar uma pessoa a fazer o teste para o VIH, exatamente. Ou seja, quando o médico quer fazer o teste para o VIH, tem de informar a pessoa e pedir o seu consentimento, e na colheita de sangue, o técnico de análise tem também de pedir o consentimento, de saber se ela conhece e pedir o consentimento. Okay. Agora, no trabalho eu não revelei, nunca, mas, por exemplo, foi expulsa de uma formação, por viver com VIH. Foi expulsa de... Como assim? Não disseram que foi por causa daquilo, como em todas as discriminações por VIH, o que é difícil muitas vezes a gente diz no CAD é fazer a prova, porque arranjam outros subterfúgios para dizer que... Okay. Pronto, e fui expulsa, eu sei que foi por isso, fui expulsa de uma formação superior por causa disso. Por
por causa disso e por causa também de usar drogas na altura não contei muita regularidade, na altura até estava numa fase com menos consumos, mas sei que foi por causa disso, obviamente, sei que foi por causa disso. Muito bem, nesse caminho de dificuldades e de ter que ultrapassar obstáculos, há sempre também, obviamente, descobertas e vitórias. Eu quero focar-me agora nesse aspecto positivo. Quais é que foram esses momentos fundadores, essas milestones que a energizaram no seu percurso? Porque nem tudo é mau, Joana. Não, foi conhecer o meu marido. Aliás, tinha tido antes um namorado que faleceu, infelizmente, por overdose, ainda hoje penso muito nele. É um fantasma que eu também tenho, é a morte desse namorado. Mas esse namorado também estava comigo, sabendo que eu vivia com VIH e tratava-me bem. E foi a descoberta da minha relação atual com o meu marido. De facto, foi muito positivo. Eu não tive que contar que vivia com o VIH porque ele já sabia, porque nós nos conhecemos num contexto de uma comunidade terapêutica. Eu não estava já lá internada, fui de visita, mas ele estava internado. Portanto, acho que o milestone foi essa, foi conhecer o meu marido. Pouco tempo depois, 1 ano e meio, já estávamos a viver juntos. E pouco depois já eu estava grávida. A gravidez também foi outro milestone, de eu perceber que afinal eu podia alcançar o sonho de ser mãe. Há pessoas que não têm, mas eu sempre tive esse sonho de ser mãe. E para mim era muito importante realizá-lo para me sentir autorrealizada, não é? Que outros milestones? Ter feito o meu curso também. Porque eu também quero frisar aqui, eu vivo com VIH, mas também sou uma pessoa que consome drogas, não é? Que usa drogas. E, portanto, sou assistente social, mulher VIH, mãe, mulher e uma pessoa que usa drogas. E obviamente que nem sempre é fácil gerir isto tudo, não é? É difícil manter este equilíbrio, mas tive muitas coisas positivas, dessas que disse, conhecer o meu marido, ter o meu primeiro filho, consegui concluir uma formação superior, já com 31 anos, tive bastante mérito na formação, e depois para mim também foi, o primeiro emprego obviamente como assistente social foi importante, que é difícil muitas vezes conseguirmos a primeira oportunidade, e depois estar no GAT, entrar no GAT e ver que podia ser, ou seja, é de certa forma, agora não veio a palavra, exorcizante, não sei se é isso, Okay, sim. Termos um trabalho onde nos podemos assumir e onde é importante assumirmos que vivemos com VIH. É uma liberdade enorme que eu tenho, saber que não só sou aceite no meu trabalho, como isso é valorizado. O GAT valoriza, obviamente, os seus trabalhadores em geral, não é? Mas eu ter VIH e ser uma pessoa que usa drogas, isso é valorizado no GAT. Eu não conheço nenhuma outra instituição, aliás, eu sou assistente social, mas também sou par, não é? Sou par. Par é igual, é alguém que está no mesmo patamar que nós. Portanto, eu sou assistente social, mas também sou par de pessoas que usam drogas, não é? E, portanto, o GAT reconhece essas mais-valias. E usa essas mais-valias na sua intervenção. E eu acho que é por isso que o GAT tem tanto sucesso, não é? Porque trabalha aos pares. No GAT, o par não tem uma posição subalterna. Ou seja, o assistente social sabe muitas vezes, não é, Cátia, que o nosso trabalho sem o par pode não acontecer. Então vamos explicar um bocadinho melhor este conceito de par. Porque estamos a teorizar à volta dele, mas se alguém chega ao GAT com um determinado tema, vamos chamar um problema só para ser mais fácil a nossa comunicação, encontramos alguém que encontra referência a esse problema e que ajuda a pessoa na caminhada que ela tem que fazer. É isso que nós estamos a falar. E por isso é valorizado. Porque é alguém que reconhece, que facilita a jornada. Para isto? Para isso, para alguém que facilite essa jornada, pode ser, por exemplo, uma vez tive uma situação em que uma jovem sem abrigo que estava grávida, não estava a ser seguida por nenhuma assistente social, porque não gostava, e quando falaram que conheciam uma pessoa que iria começar a segui-la, ela disse logo, mais uma assistente social, não foi. Mas depois eu conhecia, e ela percebeu que eu era par também. O par serve muitas vezes como quebra-gelo. Por exemplo, é muitas vezes o par que leva a pessoa até ao serviço social ou até aos cuidados de saúde. Ok. Não é? Porque o que é que o par é um informante privilegiado. Um par que usa drogas sabe onde é que as pessoas usam drogas. O assistente social
claro, a até sabe, não é? Mas um assistente social não sabe per si onde é que as pessoas consomem drogas ou que casas abandonadas estão a ocupar. Portanto, o par é um facilitador e alguém que tem informação privilegiada na área. Não é? E, de facto, ele desbloqueia muitas vezes estes canais. Este estigma que também há quanto às assistentes sociais, porque, de facto, há muitas assistentes sociais que continuam a prejudicar e a não dar apoio às pessoas que usam drogas, só porque usam drogas. Não é? O GAT não faz isso, mas nós sabemos, muitas instituições em Lisboa, que as pessoas perdem direito ao apoio a partir do momento que a assistente social sabe que as pessoas usam drogas. E o par é importantíssimo no trabalho que o GAT desenvolve. Não só o par que usa drogas, mas também o par que é um homem que tem sexo com homens, ou o par que é um trabalhador sexual. Também temos pares que foram trabalhadores sexuais ou são, e que também sabem onde é que as trabalhadoras sexuais trabalham e vão ter com elas para fazer, por exemplo, os testes. Eu não sei, eu sou par e não sei onde é que os trabalhadores sexuais andam, mas a minha colega, que é par trabalhadora sexual, sabe e consegue chegar a essas pessoas e fazer as despistagens de VIH e de outras infecções sexualmente transmissíveis. E, portanto, é muito importante, de facto, o trabalho de par. Não é mais importante que o trabalho de assistente social, mas complementam-se, não é? Com o trabalho do assistente social, com o trabalho do técnico de saúde, com o trabalho do médico. Não sei se queres... É mais um elemento da equipa multidisciplinar. Exatamente, exatamente. Somos todas... E o GAT tem essa coisa muito boa, é que o GAT valoriza todos e cada um. Sim. Eu conheço instituições que trabalham com pares, mas que os pares estão lá em baixo, num lugar menos credibilizado. No par nós estamos todos... Quer dizer, obviamente, se eu sou assistente social e aquela pessoa é par e é só técnico de saúde, não recebe o mesmo como assistente social, não é? Há essa diferença. Mas a nível de reconhecimento do trabalho, sim, o GAT tem muito essa postura. Sim. De que é muito importante os pares, sejam eles quais forem, na intervenção do GAT. É uma perspectiva holística sobre as pessoas, não é? Muito bem. Então vamos voltar à Joana e ao casamento, mas eu agora queria focar-me na gravidez. Descobriu que, portanto, era um objetivo de sempre ser mãe, descobriu que era possível. Quais foram os receios que teve na altura? Já tinha muita informação, claro, ou não? Não tinha tanta informação assim. Principalmente sobre a questão da verticalidade. Da fertilidade? Da verticalidade. Da verticalidade. É assim, não tinha tanta informação sobre isso. Aliás, a transmissão vertical, a eliminação da transmissão vertical, na altura ainda não estava completamente sedimentada. Ou seja, os valores de percentagem, neste momento, situa-se abaixo de 1 ou perto de 0. Não é a transmissão vertical. Sabe pessoas que uma mulher que faz o tratamento antirretrovírico tem um bebê que pode ter por parte normal, atualmente, um bebê por parte natural ou cesariana, e que o bebê faça uma terapêutica nas primeiras 2 ou 3 semanas, sabe-se que a transmissão vertical situa-se praticamente no 0. Mas na altura, de facto, eu não estava tão munida dessa informação. A minha médica foi importantíssima, que é a doutora Cristina de Guerreiro, que é excelente, está agora com um projeto único em Portugal, na maternidade Alfredo Costa, para ver da amamentação das mulheres VIH, porque há estudos no estrangeiro, mas ainda não há estudos completamente sedimentados. Isto vai ser, creio que igual ao I, igual a I, vai demorar uns anos, vai ser preciso mais evidência, mais casos, mas ela é uma obstetra muito corajosa e que está a lançar esta possibilidade já a mães VIH amamentarem, mas eu de facto na altura não tinha tanta informação e tinha algum receio, ou seja, os bebés quando nascem fazem um tratamento durante umas semanas. Na altura do meu primeiro filho, além do AZT, que é o tratamento que fazem, faziam também um antibiótico. Neste meu segundo filho já não faziam antibióticos, as coisas vão evoluindo, mas nós só temos a certeza que o bebê não contraiu a infecção aos 18 meses, que é quando já não há células anticorpos da mãe no organismo do bebê. Portanto, no meu primeiro filho isso foi um bocadinho ansiogénico e mesmo fazer análises, que era, pronto, no bebê, foi quando nasceu, foi passado 2 meses, pronto, não era muito agradável. Mas sofri um bocado mais do que no meu segundo. No meu segundo já sabia que as coisas iriam correr bem, pronto, sabia que as coisas iriam correr bem, mesmo também tendo, claro que a gente espera sempre pelos 18 meses, sim, para ter a certeza, não, mãe, ele não tem,
VIH. E por acaso neste último o médico quando deu alta ao miúdo até me perguntou quando é que eu tinha o próximo. Portanto, nós temos profissionais, que atenção, temos muitos maus profissionais, preconceituosos, mas também temos muitos bons profissionais que até nos incentivam e nos dão força. Como em toda a população. É. Bons, muito bons, mais ou menos. Então, o primeiro parto foi, posso perguntar se foi normal? Foi cesariana, aliás, toda a minha gravidez foi como sendo programada cesariana. Mas eu estava no ano de transição, que foi em 2008. E na última consulta, não era a doutora Cristina, foi outra médica que me atendeu e perguntou-me, então, vamos ao parto normal ou cesariana? Opa, e se tu passas uma gravidez toda a pensar numa cesariana, não é uma semana antes que consegues moldar a tua cabeça para um parto natural. E, portanto, eu optei pela cesariana. O segundo filho, eu fui até com a Cristina Guerreiro, ele chegou às 40, não nascia, marcámos a indução, eu entrei para fazer a indução, tinha o colo do útero muito pouco dilatado, muito poucas contrações, levou-me para a indução, mas por acaso depois passou e disse, olha, eu acho que não vale a pena a indução, pá, vamos para uma cesariana. E graças a Deus os médicos realmente, quem tem experiência, mal o tirou, o meu filho ainda tem, como o pai, tem uma cabeça macrosomática. Eu sou pequenina, né? Portanto, um crânio no percentil 97, e ela disse logo, olha, ainda bem que optámos pela cesariana, que ele não ia passar. Mas pronto, não tive 2 partos naturais. Do segundo senti algumas contrações, mas não tive nenhum parto natural. Ok, então vamos colocar uma questão. Já falámos como é que se sente como mulher, como profissional, como mulher esposa e como mãe. Como é que é os filhos saberem desta realidade? Quais são os medos que eles têm? Eu nunca contei aos meus filhos. O mais pequeno é muito pequenino, não é? Não sabe ler sequer, tem 6 anos. E eu nunca consegui ter esta conversa com o meu mais velho. Mas eu suspeito que ele saberá, não é? Porque há de ter curiosidade, saber que medicamentos é que a mãe toma. O quê? Vai ser difícil não saber de alguma maneira. Não, eu acho que nunca conversámos, mas penso que ele poderá saber. Mas por acaso há assuntos, eu sou muito para a frente e muito aberta, mas às vezes a nível da família tenho algumas dificuldades. Tenho algumas dificuldades e nunca surgiu essa oportunidade. Eu cheguei a conversar com uma colega que trabalhava na Positivo e ela disse muitas vezes que faziam sessões entre mãe e filhos para essa relação, mas na altura depois deixei passar. Mas é uma conversa que um dia tenho que ter, até porque ele quase certeza sabe, não é? Já deve ter visto os medicamentos, os miúdos são cuscos, não é? Até eu sou cusca, não é? Todos somos cuscos e ele já deve ter procurado algumas embalagens que a mãe tomava para que era. Mas eu não sei se o preocupa, eu acho que ele está bem informado. Nunca vi nele nenhum sentimento de preocupação, mas de facto pronto, está em falta, essa conversa falta fazer. De facto, falta fazer. Okay. Tenho que ter coragem e criar essa oportunidade para essa conversa. Boa sorte para quando o momento chegar, nós é que fazemos essa gestão. Quando achar que é o momento certo, ele vai certamente acontecer. Muito bem, então vamos pegar aqui num tema que eu acho que é importante nós focarmos, porque há pouco disse-me que em Portugal, na sua altura, deixavam as pessoas primeiro adoecer para depois iniciar a terapêutica. Hoje as coisas estão um bocadinho diferentes, não é? Como é que hoje acontece? Uma vez que a pessoa se descobre a infecção... Não necessariamente esperavam a pessoa estar doente, mas esperavam, não era logo dada a medicação, mas esperavam um tempo. Eu é que acabei por ficar doente e depois precipitou-se para a medicação. Neste momento, assim que a pessoa é diagnosticada, na primeira consulta, corrige-me Cátia se não estou errada, na primeira consulta é disponibilizada a medicação. Ok. E então, nós neste momento o que temos são pessoas que podem viver com o vírus, mas ele está indetetável. Eu quero sublinhar esta parte. Está indetetável, o que significa que ele é intransmissível. Posto isto, vamos falar sobre prevenção, ok? Porque hoje também nós temos mecanismos ao dispor das pessoas que anteriormente não existiam.
A questão é, estando esses mecanismos hoje um pouquinho mais facilitados, ainda assim um pouquinho mais facilitados, significa que há todo um caminho que é preciso percorrer. Qual é que é a vossa perspectiva acerca disso? É assim, pelo menos em relação aos jovens, o que eu sinto é que o facto de já não haver um fantasma tão grande, um alarmismo tão grande do VIH e da SIDA, não sei se vocês se recordam daqueles anúncios, que aquilo era assustador, não é? Os anúncios de prevenção eram centrados no medo, não é? Nos anos 90, nos anos 2000, os anúncios de prevenção eram mesmo da abraço, eram focados alguns no medo. Mas acho que os jovens, não é, Cátia? Eu acho que os jovens não estão mais relaxados? Mais relaxados, sim. Acho que os jovens estão mais relaxados. E, infelizmente, esta luta que tem sido a educação sexual nas escolas, o espaço de cidadania, portanto, de recusa da direita em se poder falar abertamente de determinados assuntos na escola, acho que prejudica imenso, porque é muito importante os jovens saberem que o VIH existe, não se morre de VIH se fizer tratamento, mas que temos de ter relações protegidas, não é? Quando não temos uma relação estável. Mas depois há toda a nível das pessoas que usam drogas, o programa de troca de seringas foi um sucesso, não é? É um programa de redução de riscos e minimização de danos. A Lei 2000 em Portugal foi uma lei inovadora na Europa e conseguiu acabar com praticamente reduzirem muito a transmissão entre pessoas que usavam drogas de forma injetável. Portanto, ainda hoje há programas de troca de seringas. Claro que ainda há pessoas que se infectam, porque muitas vezes a pessoa quando quer consumir e está a ressacar, se há só uma seringa para partilhar, não vai esperar mais meia hora ou uma hora para conseguir uma seringa. Portanto, a transmissão também continua a acontecer por via injetável. E temos outros desafios mais recentes, como o chemsex, não é? Como o chemsex, portanto, está muito associado aos homens que têm sexo com homens, mas não apenas, que é usar drogas para amplificar as sensações, o orgasmo, as sensações, durante as relações sexuais, mas que têm, obviamente, riscos, não é? Eu se estou sob o efeito de drogas, eu mais dificilmente me vou proteger de forma eficaz. Okay. Não é? E, portanto, o chemsex é uma coisa relativamente recente, não é, Cátia? Não tem assim muitos anos, mas é um desafio. E o GAT também está a tentar trabalhar com esse desafio. Ok, então vou-lhe perguntar, nós estávamos a falar sobre os jovens, mas e nas pessoas com idades mais maduras? Também há desafios hoje a adressar, certo? Eu acho que sim. Eu acho que é aquela coisa que te contava há pouco, que não estávamos ainda a falar aqui. Eu dou muito este exemplo. Uma vez tive um amigo que tinha tido relações sexuais com uma rapariga, algumas vezes, e que ele às tantas conta-me que ela andava a chantageá-lo que estava grávida. Eu perguntei-lhe, era um homem de 50 anos, eu perguntei, então, mas não usaste proteção? Não. Então, não tens medo, receio de apanhar alguma... Não, eu vi na cara dela que estava tudo bem. Portanto, o estigma também, ou seja, o estigma que as pessoas com VIH vivem, não é? Tem impacto sobre elas. Mas o estigma tem também impacto no controle da infecção. Se as pessoas continuarem a achar que se consegue ver na cara que aquela pessoa vive com VIH, não se vão proteger e vão contrair a infecção. Portanto, o estigma está definido também nas metas da UNAIDS, não é? O zero estigma, porque sabemos que o estigma mata também. O estigma mata porque as pessoas não se protegem quando deviam proteger. O estigma mata porque as pessoas às vezes não conseguem aceitar a doença e não fazem a sua medicação. E, portanto, é muito, mas muito importante acabarmos com o estigma, passar a informação do I igual a I, mas também passar a informação de que temos de nos proteger quando não estamos em relações estáveis, de facto. Só uma curiosidade, que tipo de medicação, quantos comprimidos, é uma injeção, então, como é que é o seu dia-a-dia? Surgiu a injeção, já estão a ser feitos estudos lá fora para mais tempo, mas neste momento em Portugal há uma injeção de 2 em 2 meses para pessoas que vivem com VIH. Nem todas as pessoas são elegíveis, mas há 2 em 2 meses. Eu não quereria, porque tomar uma pica de 2 em 2 meses não me agrada. Estou à espera dos 6 meses. Estou à espera que isto avance lá para cima, lá para as Américas, e que isto chegue aos 6 meses. Quando chegar de 6 em 6 meses, eu aí vou à vacina.
Muito recentemente ainda tomava muitos comprimidos, tomava 3, Oral. que eram muitos, para o que faço o que há agora. Mas como estou com um problema de osteoporose e isso, a minha médica recentemente mudou uma medicação que tem menos impacto metabólico, menos impacto na osteoporose e só tomo um comprimido por dia. Portanto, muitas vezes é isto que as pessoas atualmente fazem. Ou uma injeção de 2 em 2 meses, ou um comprimido, praticamente um comprimido, ou 2 comprimidos por dia, algumas pessoas 3. Pronto, mas não... Bastante simplificada a vida. Sim, não é preciso tomar de manhã, não é preciso tomar à noite, quer dizer, no tempo... Eu ainda não sou desse tempo, eu lá está, apesar do fantasma da SIDA em mim quando descobri, eu tive a sorte de me infectar numa altura em que já havia medicação eficaz, não é? A medicação eficaz, o que 97, 94? Pronto. Mas antes desta medicação antirretroviral da estar eficaz, as pessoas com VIH faziam 10, 20, 30 comprimidos por dia. Pronto, neste momento estamos, há pessoas que tomam 3, há pessoas que tomam 2, há pessoas que tomam 1. Depende. Muito bem, então vamos agora focar aqui uma outra, vamos voltar um bocadinho à prevenção e não ao tratamento e falar um bocadinho sobre PrEP, ok? Por favor, PrEP. introduza-nos nesse universo. PrEP é profilaxia pré-exposição. Ou seja, eu acho que deveria estar disseminado para qualquer pessoa. Não é? Porém, nem todas as pessoas têm acesso à PrEP. Essencialmente, quem tem acesso à PrEP são homens que têm sexo com homens. Não é? Se eu for à minha... Eu não, né? Mas tivemos uma mulher, sei lá, 30, 40 anos, que vai à sua médica de família e peça para fazer PrEP, não sei se conseguirá, não é, Cátia? Duvido que consiga. Mas a PrEP é muito eficaz. A PrEP, e é muito importante, porque assim... às vezes há que assumir que temos comportamentos de risco. Isso não é mal nenhum. Há que assumir, isso é importante, a pessoa saber, eu tenho comportamentos de risco. E chegar ao médico e dizer, o que é que eu posso fazer face aos meus comportamentos de risco. A PrEP é a profilaxia pré-exposição, quer dizer que com um comprimido por dia, a pessoa, se tiver uma relação sexual desprotegida com outra pessoa com VIH que não esteja indetetável, a pessoa não vai contrair a infecção. Portanto, a PrEP é o mais próximo que nós temos neste momento de uma vacina para o VIH. Não se chama vacina, mas é o mais próximo que temos de uma vacina para o VIH. Agora, pronto, isto depois há muitos interesses, não é apenas a farmacêutica, isto tem custos, apesar do medicamento que é usado, é o Truvada, não é? O Truvada não tem assim tantos custos, que agora há genérico, mas há alguma resistência do Serviço Nacional de Saúde em alargar a PrEP a mais públicos-alvo, que não os homens que têm sexo com homens ou os trabalhadores sexuais. Mas, de facto, a PrEP é importantíssima como mecanismo de prevenção, porque evita, de facto, que a pessoa contraia o VIH. Não evita, é que contrai outras infecções sexualmente transmissíveis, como a sífilis, a gonorreia. Aliás, eu já tenho ouvido conversas de alguns médicos contra, entre aspas, a PrEP, porque diz que desde que os utentes começaram a tomar a PrEP só aparecem com gonorreias e clamídias e isso. Mas quer dizer, mas pelo menos não aparecem com a VIH, não é? Portanto, temos de olhar para o copo meio cheio. Eles não vão deixar de ter comportamentos de risco, portanto, pelo menos não apanham a VIH. E é essa a postura que o gato tem. É a PrEP o mais possível, porque a PrEP previne a infecção por VIH. Ok, então vamos voltar ao gato. Como é que chegou lá? Como é que eu cheguei ao gato? O gato ia abrir um programa de Housing First. O Housing First é um programa para as pessoas sem abrigo, têm a sua própria habitação, não é um albergue, não é um quarto, é as pessoas sem abrigo terem uma própria habitação. E o gato ia abrir esse projeto e através de uma amiga, uma grande amiga que é uma grande amiga, é minha professora também, professora Inês Amaro, também trabalhadora na Segurança Social, falou-me dessa oportunidade, eu enviei currículo e fui a uma entrevista e acabei por ficar. Portanto, foi assim, eu comecei no gato, no projeto de Housing First, depois fui para o projeto Par a Par, onde estive com a minha colega Cátia, que é um projeto, como o nome indica, de assistências sociais, mas também tem muitos pares, e que visa a adesão e retenção, o acesso à adesão e retenção aos cuidados de saúde. Portanto, fazíamos muitos acompanhamentos para as pessoas irem ao hospital, não é? Para irem a consultas, para pessoas que não se organizavam com medicação, e isto ao mesmo tempo com o apoio social.
E depois, mais recentemente, houve uma altura que estive a acumular o par a par com o Centro Antidiscriminação, mas estava a ser, de facto, demasiado exigente. E, sei lá, desde 2023 para aí estou só no Centro Antidiscriminação. Ok. E uma avaliação assim de um perfil muito por alto das pessoas que chegam ao GAT hoje, que tem consigo, as pessoas que está a acompanhar. São diferentes. O GAT tem serviços muito orientados para os públicos. Tem um serviço muito orientado para migrantes e trabalhadores sexuais, um serviço exclusivamente orientado para homens que têm sexo com homens, um serviço apenas para pessoas sem abrigo. Portanto, eu no CAD atendo, portanto não é um serviço para qualquer pessoa, não é? Portanto, eu no CAD apanho pessoas muito diferentes. Nós recebemos essencialmente pessoas que sofreram de discriminação e que nos contatam a relatar e a denunciar essa discriminação. Apanho homens, apanho mulheres. Neste âmbito de uma pessoa que vive com essa infecção, há alguma história que se recorda assim, que lhe venha à mente rapidamente assim nos últimos tempos? Há uma história que chegou ao CAD duas, por exemplo, tivemos uma mulher que foi referenciada pela Santa Casa, uma mulher utilizadora de drogas e sem abrigo, que foi referenciada para um lar pela Santa Casa, e o lar respondeu, quando recebeu o processo clínico, que não tinha condições para ter essa pessoa porque tinha VIH. É muito raro isto acontecer, porque muitas vezes os lares recusam, mas dão outra desculpa. Nesta assumiram mesmo que era por causa do VIH. E portanto a mulher não foi admitida, o GAT interveio, eles disseram tudo bem, vamos mudar o regulamento, mas o certo é que a mulher não foi admitida e até sofreu de violência sexual neste período. Pronto. E nós temos uma ação coletiva neste momento, nós temos casos individuais no Centro de Discriminação, mas os casos individuais muitas vezes criamos ações coletivas, que é quando percebemos que um problema tem uma dimensão não individual, mas estrutural. E, por exemplo, estamos agora com uma ação coletiva da entrada das pessoas de VIH nas ERPs, nas estruturas residenciais para idosos. Porque a verdade é que nós temos os sobreviventes de VIH, os primeiros sobreviventes, estão agora com 65 anos, 70. E, portanto, se os lares continuarem a recusar as pessoas que vivem com VIH, será muito complicado. Outra situação que também me escandalizou muito foi uma mulher que estava em estado de SIDA, internada, que sabia-se que ia morrer pelo prognóstico, sabia-se que ia morrer, porque já tinha outros problemas, não é, de saúde. As pessoas que morrem de SIDA não morrem de SIDA, morrem de outros problemas associados a uma imunidade comprometida. E a pessoa foi-lhe dada alta, a única pessoa de apoio era uma filha, e a filha fazia piscinas, e a mãe estava psicótica, tinha 2 filhos menores. A mãe, além de estar a morrer por causa do problema de saúde, estava psicótica e tinha alguns comportamentos um bocadinho violentos. E mandaram-na para casa, a filha andava a fazer piscinas à hora do almoço para ir tratar da mãe, o cuidado com os filhos, até que depois foi internada e morreu passados uns dias. E, portanto, nós tivemos que fazer uma denúncia. Portanto, não havia condições para terem dado alta clínica à doente, nem havia condições para terem dado alta social à doente. Portanto, isso chocou-me um bocadinho. Continua a acontecer. É fruto daquilo que dizia há pouco, da discriminação que existe ainda dentro dos serviços de saúde. Sim. E não só, e sociais também, não é? Sim. Não queriam tê-la... É assim, eu compreendo que o Serviço Nacional de Saúde precisa libertar camas, mas não vale tudo, não é? E mesmo que o médico desse alta, nós somos assistentes sociais, mesmo que o médico desse alta, eu como assistente social, sabendo que não estavam reunidas as condições para o apoio social em casa que aquela senhora merecia, não podia dar a alta social. Exato. E a senhora ficava lá internada. Portanto, isto para nós foi complexo, e nós fizemos... o GAT também tem médicos, fizemos um relatório médico e fizemos um relatório social e enviámos a denúncia para o hospital, que ainda esperamos, porque isto as nossas denúncias arrastam-se durante alguns anos, mas é preciso ter a resiliência e continuar. Resiliência. O que é que descobriu neste processo, até aqui, esta conversa em que nós estamos as duas e com estes resistentes que nos acompanham? O que é que descobriu acerca de si? Por esta conversa? Ou não, por esta conversa não tenho. O que é que eu descobri acerca de mim?
Ou seja, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa. Por exemplo, eu hoje comentava, eu não chego sempre cedo por respeito. Eu chego sempre cedo porque eu tenho fobia de chegar atrasada. Pronto, isso tem a ver com a minha ansiedade. Mas descobri que o que pode ser visto como uma fragilidade, da minha parte, ser uma pessoa que usa drogas, uma pessoa que vive com VIH, é na verdade uma força e que me ajuda no meu dia-a-dia. E descobri que não é o facto de usar drogas que me impede de tirar um curso superior ou de trabalhar, não é o facto de viver com VIH que me impede também de fazer, posso fazer absolutamente tudo, não é? Não tenho que ter medo de nada. Uma coisa importante, o I igual a I de fato é muito importante. O I igual a I só em 2000 eu não sei se foi 2017, ou seja, já havia um estudo que demonstrava que, um estudo que foi feito, é o Partner, não é lá, um estudo lá feito fora, com homens que têm sexo com homens, e já se sabia do I igual a I, que quem estava intransmissível, quem estava indetetável, não transmitia a infecção. Mas demorou muito tempo, cá em Portugal, a reconhecer isso. Eu lembro-me que em 2007 houve uma médica que era interna que me deu assim a entender que já havia um estudo. Mas foi difícil porque eu vivia com o meu marido desde 2005. O meu marido não queria usar proteção comigo. E a maior parte das vezes não usávamos. Mas nós não sabíamos do I igual a I. E de vez em quando íamos fazer análise. E era um sufoco enorme. Ir àqueles centros de rastreio. Porque é um sufoco enorme. E eu acho que muitos de nós fomos prejudicados do ponto de vista da nossa saúde mental pelo atraso e pela relutância em assumirem o I igual a I. Porque eu vivi muitos anos, eu e o meu marido, mais eu, não é? Que sentia a culpa de lhe poder transmitir, mas muitos anos, sem necessidade, com este medo dentro de mim. E com esta violência que era, de vez em quando íamos fazer o teste, não é? Aquela espera, é horrível, depois vê-se pessoas a sair, a chorar, aquilo, os centros pelo menos há 20 anos atrás, aquilo era um terror. Mas eu não sei porque é que fomos parar a isto. O que é que descobriu acerca de... Pronto, e isso foi muito, muito importante para mim também. E a libertação dessa culpa? A libertação da culpa, saber que podia ser uma mãe competente e saber que não era um perigo para os meus filhos. Mas ainda existe, eu vou dar um exemplo. Tive uma médica de família que me estava a tentar coagir a utilizar um determinado método anticonceptivo, que eu já tinha usado, que era o Implanon. E às tantas vira-se para não sei o quê, porque assim não tens o período e assim tens menos probabilidade de contaminar a família. Eu já ouvi tantos comentários destes, mas na altura não me sai nada. Uma pessoa fica tão parva com este tipo de observações que nem me sai nada. Mas descobri sobre mim que tenho bastante resiliência. Tenho bastante resiliência e, acima de tudo, sinto-me muito grata por poder usar os meus conhecimentos, não só profissionais, não é, de estudo, como a minha experiência para ajudar os outros, que é muito gratificante. Principalmente quando eu vejo, nas pessoas que usam drogas também, mas quando eu vejo que pessoas que vivem com VIH, se calhar pela primeira vez, estão a falar com outra pessoa que vive com VIH. E isso é muito importante para a pessoa. Por isso eu muitas vezes me identifico como mulher que vive com VIH. Joana, muito obrigada. Nós vamos terminar esta conversa por aqui, mas não sem antes eu sublinhar, agradecer pela enésima vez a generosidade, que eu acho que é de uma generosidade fantástica, alguém partilhar a sua história de uma forma íntima, ainda por cima perante a audiência. E, portanto, eu não me canso de sublinhar isso. Eu quero mesmo agradecer. Quero agradecer também este contributo para nós podermos conversar sem tabus, com abertura, deixar sublinhados alguns conceitos que são importantes para pessoas que estão menos próximas ou menos atentas a estas questões e principalmente para assumirem comportamentos de prevenção, maior conhecimento, mas também de maior empatia. Nós precisamos de muita empatia no mundo e acho que este é o principal contributo que nós queremos trazer neste programa, hoje em edição especial, mais uma vez com a Joana. Muito obrigada. Eu agradeço porque, de facto, nós precisamos destes momentos. Nós só conseguimos. Por isso, estás-me a agradecer, mas eu estou a agradecer, se calhar, ainda mais.
porque o VIH e o estigma só acabam com informação. E nós precisamos destes palcos para passar a informação. Portanto, eu é que agradeço a vossa generosidade de nos darem palco e podemos prestar a informação. Pelo menos estas pessoas estão informadas, que depois isto vai em rede e vão informar outras. E, portanto, eu agradeço muito Não há nada. esta oportunidade, Catarina. Muito obrigada. Nós terminamos assim. Até à próxima e esperamos numa próxima temporada. Sempre sem preconceito. Obrigada, obrigada. Obrigada.